Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso de Linux e comandos essenciais da Hello Codes. Eu sou o Fabrício Augusto e nessa aula a gente vai aprender sobre como você pode manipular, e editar os seus textos através do terminal. A gente vai utilizar desde atalhos, como também programas clássicos aqui do Linux, como Vim, como Nano. Então, a gente vai ver sobre isso tudo e muito mais logo depois da vinheta. Antes da gente continuar com esse vídeo, eu preciso te lembrar rapidinho que este vídeo faz parte de um curso completo que se chama Linux e Comandos Essenciais. Então, o vídeo, aliás, o link da playlist, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Que aí você pode acessar as outras aulas também, caso você queira. E a gente também tem a página oficial deste curso. Então, aqui nessa página, você pode ver mais informações sobre o curso, você pode acessar os materiais complementares. Então, os slides que eu passo, os comandos, a lista de comandos em escrito, você pode ver aqui também através dos materiais. É só você deixar seu e-mail, que pelo seu e-mail você vai receber um link exclusivo com os materiais, tá? E você pode também ver, inclusive, a lista das aulas que a gente vai ter aqui nessa playlist. Você pode clicar nos links aqui. Eu acho que essa página fica mais intuitiva de você acompanhar o curso do que a própria playlist do YouTube. Inclusive, você pode checar aqui quais você assistiu e vai ficar salvo no seu navegador, né? Você pode dar o refresh aqui, que vai continuar salvo quais você assistiu, quais faltam para você assistir, que pode melhorar a sua experiência aqui com o curso. E outra coisa também que eu te peço é que você, se você estiver gostando do nosso conteúdo, se você estiver gostando das nossas aulas, que você curta os nossos vídeos, que você se inscreva no canal, que isso dá uma moral muito boa para a gente continuar produzindo os conteúdos, né? Além do YouTube entender que os nossos conteúdos são relevantes, indica também e recomenda para outras pessoas. E não deixe de comentar, tá? Se você estiver gostando, coloca. Se você acha que vale a pena a gente continuar, coloca, porque assim eu vou saber realmente se vale a pena ou não a gente continuar produzindo esse tipo aqui de curso, né? Esse modelo aqui de curso que a gente está tentando colocar aqui no nosso canal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos continuar com a aula. A gente viu na aula passada sobre alguns comandos em que a gente consegue gerenciar diretórios, gerenciar arquivos através deles. Alguns comandos, eles somente mudam o estado do terminal. Por exemplo, se eu digitar aqui o cd projetos, né? Eu mudei o estado aqui do meu shell porque eu mudei de diretório, né? Se eu digitar aqui o clear, ele também vai mudar de estado porque ele vai apagar as informações do shell. Beleza? Porém, tem alguns comandos que eles somente exibem uma saída de texto aqui no terminal. Se eu digitar, por exemplo, o ls, ele vai digitar aqui os arquivos e diretórios que eu tenho, né? Se eu der o traço A aqui, ele vai exibir tanto os arquivos ocultos quanto os arquivos normais, né? Vamos dizer assim, se eu digitar aqui o pwd, também, mesma coisa, ele vai exibir aqui a saída. E também tem outro comando que a gente viu, que é o echo. Se eu digitar aqui echo, estou aprendendo Linux, ele vai somente exibir o texto que eu colocar aqui na frente, beleza? Porém, tem uma forma da gente fazer com que ele não imprima aqui no terminal, mas que ele salve este texto em um arquivo específico, né? Como a gente pode fazer isso? Com o echo, por exemplo. Eu posso digitar aqui echo, vou digitar aqui o texto, né? Que estou aprendendo Linux. E logo em seguida, eu posso digitar aqui o sinal de maior. Esse sinal de maior faz com que o texto que eu estou digitando aqui seja salvo no arquivo que eu colocar aqui na frente. E eu posso escrever o nome de um arquivo. Por exemplo, arquivo.txt. Ok? Vou dar o Enter. E agora, se eu der o ls, veja só que eu tenho um arquivo chamado arquivo.txt. Tá? E veja que não imprimiu aqui o resultado na saída aqui pelo próprio terminal. Ele somente salvou aqui e não exibiu mais nada, porque quando eu utilizo este recurso aqui, ele deixa de imprimir no terminal e ele salva dentro do arquivo, a saída de texto. Beleza? E como eu posso exibir aqui essa saída de texto? Eu posso usar um comando chamado cat. Então, esse cat vem de concatenate, né, de concatenação, que ele serve também para você exibir o conteúdo, imprimir o conteúdo no terminal dos arquivos de texto. Isso serve para arquivo TXT, arquivo de código, por exemplo, né, de Python, HTML, JavaScript. Então, qualquer arquivo que envolva texto, ele consegue exibir aqui, imprimir aqui o seu conteúdo aqui no shell. Então, se eu digitar aqui arquivo.txt, né, eu estou começando a digitar, aperto o tab para ele autocompletar, a gente já viu sobre isso. Vou dar um Enter e veja só, estou aprendendo Linux. E se eu quiser, por exemplo, adicionar mais textos aqui? Eu vou colocar aqui o echo, vou colocar aqui, estou utilizando o terminal. Vou colocar aqui novamente o sinal de maior, arquivo.txt, beleza? Se eu der agora o cat arquivo.txt, veja só, estou utilizando o terminal. Mas ele não adicionou um texto a mais, ele somente substituiu
o texto que estava dentro dele. Como eu posso adicionar um texto sem que ele tire, sem que ele delete, né, resete tudo que está lá dentro e coloque o novo? Eu posso fazer da seguinte forma: eu posso vir aqui de novo, eu vou começar de novo aqui, tá? Eu vou colocar echo, estou aprendendo Linux. Novamente, no arquivo .txt, se eu der o cat aqui, ele vai voltar com o texto, tá? Agora, para eu colocar um novo texto lá dentro, eu posso usar o seguinte recurso. Estou utilizando o terminal. E eu posso colocar o sinal de maior 2 vezes, tá? Eu estou querendo não somente salvar o texto aqui no arquivo como .txt, como também salvar um novo texto, né? Como também deixar aquele que já tinha e salvar este texto aqui como um novo texto. Então, eu posso aqui dar o Enter, e se eu der o cat arquivo.txt, veja só, agora temos os dois textos aqui. E eu posso fazer isso não somente com o echo, mas utilizando qualquer comando que gere uma saída aqui para gente. A gente viu que a gente consegue visualizar qual é o nosso shell aqui, padrão do nosso terminal, através do echo e a variável shell, tá? As variáveis aqui no bash, elas vão começar aqui com cifrão e o nome geralmente é maiúsculo, tá? Então você pode setar variáveis, a gente pode ver isso em outra aula, mas assim eu posso visualizar qual que é o conteúdo dessa variável. Por exemplo, se eu colocar aqui echo home, que é outra variável, veja só que essa é a home do meu usuário, tá? Eu falo raiz do usuário, mas seria mais certo falar que é a home do meu usuário, que é o hello codes aqui, beleza? E se eu fizer isso aqui, por exemplo, echo shell arquivo ponto, eu vou colocar um outro nome, por exemplo, né, variáveis ponto txt. Eu vou colocar aqui, vou dar aqui o enter. Veja só, dando ls, eu tenho uma variáveis também ponto .txt. Se eu der aqui o cat variáveis ponto .txt, veja que ficou salvo ali dentro. Se eu der o echo home, colocar aqui também em variáveis ponto .txt, vou dar o clear aqui, posso dar o cat variáveis.txt e veja só, agora salvou também a saída de texto dentro dele, beleza? Mas você também pode, por exemplo, e só mais um exemplo que eu quero passar para você, tá? De mais um comando aqui que você pode listar aqui os diretórios, que é o ls. Se eu der o ls-a, por exemplo, eu vou colocar aqui diretórios, ok? E vou .txt, né? Vou dar o enter, veja aqui, deu mais um aqui arquivo e eu vou dar aqui o cat diretórios. Está tudo salvo aqui dentro do arquivo, tá? Ele listou, se eu der o ls-a, ele aparece exatamente esse mesmo conteúdo, só que ele salvou todo o conteúdo. Então, qualquer conteúdo que exiba uma saída, como eu falei, e você utilizar esse recurso aqui, você consegue imprimir, tá? Aliás, você consegue salvar essa saída aqui dentro do diretórios.txt. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, salvar logs, né, da sua aplicação. Você quer salvar os logs da aplicação em um arquivo TXT, você pode fazer isso através aqui deste recurso. Tem outros recursos também, mas você pode fazer através desse também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar o clear aqui. A gente tem aqui agora 3 arquivos TXT, tá? Tem um arquivo .txt, diretórios.txt e o variáveis.txt. A gente pode agora, além da gente salvar os textos dentro do arquivo somente, como a gente está fazendo, a gente pode usar um editor de texto através do próprio shell para a gente editar os nossos arquivos de texto, tá? E a gente tem algumas opções para isso. Uma das opções é um programa que a gente chama de Vim, tá? Então, a gente pode chamar de VI também. Mas o Vim é um dos programas mais utilizados, tá? A gente tem dois, ele e o Nano. A gente vai ver sobre os dois aqui, ok? Os dois são bastante utilizados. A gente vai ver primeiro aqui sobre o Vim e como você pode utilizar ele. Você pode utilizar ele através do comando VI. Só que só deixando aqui uma observação, geralmente nas distribuições do Linux, o Vim e o Nano, ele já vem como padrão. Mas se você estiver utilizando algum outro recurso, como Docker, como alguma máquina virtual que não venha, você pode instalar, tá? Se você estiver utilizando o Ubuntu, você pode instalar o Vim através do sudo apt install vim, ok? O sudo, a gente vai ver sobre esse recurso mais em outras aulas, né? Mas o sudo ele serve para que você execute funções aqui no seu sistema, tá? Que precisam de permissões de administrador. Então, para recursos que você vai ter acesso negado, se você não for administrador, se você não estiver executando como administrador, você precisa colocar o sudo. Por exemplo, eu vou tirar o sudo aqui e vou deixar o apt install vim. O apt é o gerenciador de pacote do Ubuntu. Se você estiver em outra distribuição, você pode usar o gerenciador de pacote da sua própria distribuição, beleza? Mas do Ubuntu é o apt. Se eu digitar aqui, se eu apertar, na verdade, o Enter, veja só que vai dar permissão negada aqui.
tá bom? Então eu tenho que digitar o sudo apt install vim, tá? E aí eu posso dar o enter e assim eu coloco a minha senha que eu cadastrei do meu usuário aqui no Ubuntu. No seu caso vai ser o seu usuário, tá? Eu tô colocando aqui o da Hello Code. Vou dar o enter e veja só, como eu já tenho instalado, ele geralmente pode atualizar, tá? Mas como ele já está atualizado também, não deu efeito nenhum aqui, tá? E um outro detalhe também que pode ser que o seu Vim esteja desatualizado. Você pode dar o vi-v para ver a versão dele aqui, tá? Mas pode ser que o seu esteja desatualizado. Então é bom que você atualize e você pode atualizar executando exatamente esse comando aqui. Com o seu Vim atualizado, você pode, eu vou dar o clear aqui primeiro. Você pode acessar qualquer arquivo de texto, tá? Através do VI e o nome do arquivo. Se você digitar só VI e digitar Enter, ele vai começar como um arquivo novo. E aí você pode digitar o texto que você quiser, tá? Só que você vai perceber que você digitando algumas letras aqui não vai surtir efeito nenhum, ok? Isso porque a gente tem dois modos aqui no Vim. A gente tem um modo de atalhos, tá? Que você pode digitar letras aqui para executar funções, né? Executar comandos. E você tem um modo de edição também. Para você entrar no modo de edição, você tem que apertar a letra I. Você apertando a letra I, você entra, você vai ver que apareceu aqui um insert aqui. Agora a gente pode digitar o que a gente quiser, que a gente está no nosso modo de edição, beleza? Só que a gente pode sair do modo de edição apertando o ESC. Apertando o ESC, a gente sai e aí qualquer letra que a gente aperte aqui agora vai ser no modo de comandos, modo de funções, né? Cada letra vai ter uma função específica. Como eu falei, se eu apertar o I, eu entro no modo de edição. E se eu apertar aqui o ESC, eu saio do modo de edição. Tem outra letra também que você pode apertar para entrar no modo de edição, que é a letra A, ok? Só que a gente tem uma pequena diferença entre eles. Por exemplo, eu vou dar o ESC aqui, tá? Se eu apertar aqui a letra I, eu entrei no modo de edição e veja que meu cursor está em cima do K agora. Eu vou começar a digitar e veja que ele aparece aqui. O que eu estou digitando, ele está digitando antes do K, beleza? Ok, vou dar o ESC aqui agora. Vou entrar aqui com o meu cursor em cima do K de novo, tá? Utilizando as setas aqui para cima e para baixo, você pode navegar aqui com o seu cursor, tá? Normal, mesmo no modo de... sem ser no modo de edição, mesmo no modo aqui de comandos. Mas eu vou colocar aqui o cursor em cima do K. Se eu apertar a letra A, veja que o cursor vai para frente e a gente pode começar a digitar na frente do K. Mas isso é só um detalhe, no final não vai fazer muita diferença, ok? E todos esses comandos que eu estou falando aqui, você não precisa decorar, tá? Pode ficar tranquilo. Você vai utilizando o que você vai lembrando, você não precisa decorar obrigatoriamente. Depois você pode, por exemplo, acessar os nossos materiais através do link que a gente tem aqui, que a gente vai ter essas listas de comandos certinho, tá? Sem problemas. Mas, como eu falei, você não precisa, de fato, decorar, porque isso é questão de costume, isso é questão de hábito. Você vai usando, você vai lembrando. E se você não usar muito, quando você for usar, você pesquisa de novo, que você vai ver os comandos. Eu estou te passando aqui para você saber mexer, pelo menos o básico, assim, para você saber que existem esses comandos. E aí você vai praticando, que você vai lembrando naturalmente. Tá bom? Então, beleza, estou no insert de novo. Eu vou agora... Como eu faço para eu sair deste arquivo, tá? Eu quero sair deste arquivo agora. Você lembra que eu digitei somente o VI e dei o Enter, então eu não tenho o nome do arquivo. Eu posso aqui dar o ESC e eu posso digitar aqui os dois pontos, tá? Esses dois pontos vai ser importante para você sair ou salvar o arquivo, ou sair sem salvar também, ok? Como eu posso salvar esse arquivo? Eu vou colocar aqui W, tá? W que vem de write, ok? Então você vai escrever, você vai salvar esse arquivo e você vai colocar o nome do arquivo aqui na frente. Eu vou colocar aqui teste.txt, beleza? E vou apertar o Enter aqui. Veja que agora eu salvei este conteúdo dentro de um arquivo chamado teste.txt. E como eu posso sair deste arquivo agora? Eu posso, ainda no modo de comandos aqui, tá? Fora do modo de edição, eu posso digitar os dois pontos e posso digitar aqui o Q. E este Q aqui é de quit, você vai sair do arquivo, você pode dar o Enter e beleza, você saiu do arquivo. Se eu der o ls aqui, veja que criou mais um arquivo pra gente, que é o teste.txt. Ok? Beleza, eu quero entrar agora no meu arquivo.txt para eu editar ele através do VI. Eu consigo, através aqui do VI, eu consigo entrar no arquivo.txt. Você pode colocar agora o VI e o nome do arquivo, tá? Dar o Enter e agora eu estou editando um arquivo que já existe, beleza? E como eu posso entrar no modo de edição, eu posso apertar aqui o I. Apertando o I, agora eu posso editar à vontade, tá? E um detalhe que você já deve saber, eu não preciso falar isso de novo, mas você não consegue utilizar o mouse para colocar o cursor onde você quiser, como se fosse em um arquivo de Word, tá? Um arquivo de texto padrão aí com interface gráfica. Aqui eu não utilizo o mouse para isso, tá? É somente o teclado, beleza?
Mas, vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, vir na última linha do meu arquivo. É pequeno, tá? Mas só para você ver como é que funciona. Eu posso dar aqui o G, eu posso digitar aqui no modo de comando aqui, no G maiúsculo. Então, se eu der o Shift G aqui, eu posso vir aqui na última linha. E se eu quiser vir aqui no fim da linha onde o cursor está, eu posso dar aqui o cifrão, apertar aqui o cifrão, que no meu caso aqui, né, vai ser o Shift 4, que é o símbolo do cifrão, e eu vou vir aqui na última linha, beleza? É alguns atalhos, tá? Caso você queira. E aí eu posso apertar o I aqui e continuar editando o meu texto. Eu vou colocar aqui, estou me inscrevendo na Hello Codes. Eu te indico fazer isso, beleza? Caso você ainda não tenha feito, tá? Curte o vídeo, caso você esteja gostando desse conteúdo. Mas enfim, eu não quero entrar nessa questão aqui agora, tá? Se eu vir aqui no modo ESC e eu apertar aqui o 0, eu vou no início da linha. Então, 0, início da linha, cifrão, final da linha. Se eu quiser voltar no início do meu arquivo, eu posso dar o GG. GG, eu volto aqui no início do meu arquivo. E no final, eu posso dar o G maiúsculo, tá? G maiúsculo, eu vou aqui na minha última linha, só que não no último caractere, somente na última linha. Tá? Agora, com o Shift, na verdade, o cifrão, eu venho aqui no meu último caractere. E se eu quiser, por exemplo, digitar aqui os dois pontos, e lembra, tá? Esses dois pontos aqui, para comandos, você tem que estar no modo sem ser de inserção, sem ser de edição, né? Se eu apertar o I aqui e dar os dois pontos, ele vai vir aqui, na verdade aqui. Ele vai vir aqui como texto normal, mas eu apertando o ESC aqui e dando os dois pontos, veja só, apareceram os dois pontos aqui. Se eu digitar aqui a letra Q e der um Enter, sem dar o W para você salvar, tá? Eu quero somente sair sem salvar. Eu consigo? Veja só, eu não consigo, tá? Para que eu consiga sair sem salvar, eu preciso dar o QW. Então, eu posso vir aqui de novo, QW, e aí eu saio sem salvar. Beleza? Se eu entrar de novo, tá? No meu vi arquivo.txt, veja só que não salvou a última linha que a gente escreveu, tá bom? Então, eu vou sair daqui. Eu não mexi em nada, não editei nada, então eu posso sair daqui normal agora, tá? Eu vou vir aqui agora no CD. CD não, né? No VI diretórios.txt. Veja que agora a gente tem aqui até mais texto, né? Que a gente pode verificar até, brincar até com aqueles atalhos lá que a gente viu, né? De ir, por exemplo, para a última linha com G maiúsculo, da gente vir aqui para a primeira linha com os dois Gs. Mas e se eu quiser, por exemplo, copiar essa terceira linha aqui, que é o bash history? Eu consigo fazer somente com os comandos aqui? Eu consigo digitar o y, tá? Eu vou digitar y duas vezes. E eu vou digitar agora P. Veja só, colou. P, colou, P, colou. Então, o YY, ele copia a linha inteira e o P, ele cola na linha abaixo, tá? Então, se eu vier aqui e dar o P, aqui no Landscape e der o P, ele vai colar logo abaixo do Landscape. Só que se eu digitar o P maiúsculo, e aí você pode apertar o Shift P, né? Para ele ficar maiúsculo. Vou apertar aqui o Shift P e ele vai colar acima, ok? Então, o P, ele cola abaixo, o Shift P, ele cola acima aqui. E isso eu copiei a linha inteira com o YY. Mas e se eu quiser copiar, por exemplo, somente esse successful aqui? Eu consigo? Eu consigo fazendo o seguinte, eu tenho que selecionar este texto. Como eu consigo selecionar o texto através dos comandos? Eu posso apertar aqui o V, tá? E assim eu consigo selecionar o que eu quiser aqui a partir de onde está o meu cursor. Então, eu posso selecionar aqui, eu posso vir aqui para baixo, selecionar tudo que eu quiser, tá? Aqui para cima também. Então, eu quero selecionar só isso. E eu quero copiar somente esse successful aqui. Eu consigo? Eu consigo. Eu posso apertar somente o Y uma vez, tá? Apertando o Y uma vez, ele vai copiar somente o texto que você selecionou. Você apertando o Y duas vezes, ele vai copiar o texto da linha inteira que você selecionou. Beleza? E como eu posso colar? Eu posso vir aqui e apertar o P, tá? Na verdade, como eu não copiei a linha inteira, veja só, ele está colando aqui, inclusive colando de um modo um pouco estranho, né? Ele está começando a colar nessa linha aqui o S e depois nas linhas de baixo aqui o restante. Eu posso apagar aqui, eu vou entrar no modo Insert aqui, posso apagar aqui. Como eu copiei somente uma linha de texto, é bom que eu venha aqui em cada linha que eu quero, tá? Para eu colar. No modo, eu vou apertar o S aqui para ir no modo comando e aperto o P aqui, que eu colo, tá? Na verdade, eu acho que eu copiei aqui agora somente o S. Então eu vou voltar lá de novo, vou fazer a mesma coisa. Vou entrar no modo aqui de edição, vou deletar essa linha aqui, vou dar o ESC, vou vir aqui, vou apertar o V, vou vir aqui, selecionar tudo, vou apertar o Y, vou vir aqui embaixo agora. Agora, para você quebrar uma linha, você não precisa entrar no Insert, apertar o Enter, para você quebrar uma linha. Inclusive, eu quebrei com O, né? Você não precisa fazer isso. Eu posso dar o ESC aqui. Eu posso digitar a letra O,
beleza? A letra O, ele quebra linha pra gente, tá? Ele quebra a linha e entra no modo insert, na verdade. Então, vou dar o ESC aqui de novo, veja só, apertei o O, ele quebrou uma linha e entrou no modo insert. Beleza? Só que eu vou sair do modo insert e vou apertar aqui o P. Veja só, eu colei o successful aqui. Vou apertar o P de novo, colei de novo aqui embaixo. Vou apertar o P de novo e colei aqui. Beleza? Então, é isso, tá? Entrando no modo insert aqui, para eu deletar aqui este texto. Tá? Eu consigo deletar os textos através de seleção? Vamos ver se eu consigo. Então, eu vou apertar o V aqui. Na verdade, eu preciso entrar no modo de comando. Vou apertar o V aqui. Vou vir aqui para baixo. Se eu apertar aqui o delete, o que vai acontecer? Pronto, ele deletou. Então, sim, você consegue deletar várias linhas de uma vez utilizando o V. E veja só, no modo de comando, o delete, ele funciona, tá? Então, é algo que vai funcionar aqui. Ele não vai voltar uma linha atrás aqui, beleza? Mas o delete, ele vai funcionar para você deletar a linha que você quer. Se eu vir aqui no V e selecionar aqui, ó, deixa eu selecionar somente até aqui e apertar o delete, aí sim, ele vai deletar tudo, tá? Aproveitando, inclusive, eu vou vir aqui, apertar o V e vou apagar aqui esses arquivos aqui que eu copiei, né? Então, vou apertar o delete. Beleza, apertei o delete. Eu esqueci de deletar somente essa linha, então vou apertar o V de novo, vir aqui para cima, vir aqui para cá, apertar o delete e pronto, tá? No insert aqui, vou dar o insert aqui só para arrumar aqui certinho. Só que a gente viu como a gente consegue copiar uma linha. Mas eu consigo aqui recortar uma linha? Eu consigo recortar uma linha. Eu posso apertar aqui o comando DD, beleza? D duas vezes você recorta e onde você quiser aqui, tá? Você consegue apertar aqui o P, você vai colando, beleza? Você recortou uma vez, mas você pode colar quantas vezes você quiser aqui a mesma linha, tá? Eu consigo fazer isso selecionando também? Consigo. Se eu quiser vir aqui no V, eu quero vir aqui, na real, vou dar o ESC aqui. Vou vir aqui, dar o V, eu quero copiar somente esse history aqui. Recortar, na verdade, né? Somente esse history. Eu consigo? Eu consigo digitando a letra D. E então, o texto que estava embaixo, ele veio aqui para cima. Eu posso dar o I, posso dar o Enter aqui, que ele vem aqui para baixo. Na verdade, aqui, ó. Ele vem aqui para baixo, tá? Vou dar o ESC aqui, vou vir aqui em variáveis.txt. Na verdade, eu vou quebrar uma linha aqui já com o O, que é um comando que você consegue quebrar uma linha através de comando. E eu vou dar aqui o P. Na verdade, eu tenho que aqui dar o ESC de novo, né? Vou dar o P e veja, rolou aqui o history, beleza? Vou dar o P de novo, rolou aqui, P de novo, rolou aqui. Então, assim você consegue recortar partes de um texto e não somente a linha inteira, ok? Beleza, então eu acho que a gente viu os principais atalhos. A gente tem um atalho importantíssimo também que a gente esqueceu de passar por ele aqui. Vou dar o ESC aqui, que é o U. O que faz o U, na verdade, tá? Vou dar o I aqui somente para apagar essas linhas aqui. TXT, ok? Vou vir aqui... Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no ESC, vou dar os dois pontos aqui. Como eu posso fazer para a gente salvar e sair de uma vez do texto? Eu posso dar o W aqui para salvar, e aí você não precisa digitar o nome de novo do arquivo, porque a gente já está no arquivo com o nome. E eu posso dar aqui o Q, ok? W Q, você salva e sai, tá? Mas eu vou entrar de novo aqui no VI, diretório, na verdade eu vou vir aqui em variáveis agora, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou entrar no modo aqui de edição, vou dar um Enter, vou digitar qualquer coisa aqui, vou vir aqui no modo ESC. Como eu faço para desfazer a alteração que eu fiz? É só apertar o comando U, o atalho U, beleza? O U, ele volta atrás para você desfazer o que você fez. E para você refazer, você dá o Ctrl R. Ctrl R, ele refaz. O U, ele desfaz, o Ctrl R, ele refaz. Tá? Isso é muito importante porque se você fizer alguma cagada, que é muito provável que você faça através do VI, você pode apertar esses comandos aqui que você desfaz e refaz eles, tá? Inclusive, eu apertei aqui sem querer o Ctrl Z e saí fora. Então, eu vou vir aqui no VI de novo. VI variáveis. Veja que pelo fato de eu ter saído, né, sem ser no modo tradicional, acabou dando um BO no arquivo aqui. Mas eu posso recuperar o arquivo digitando aqui vi-r variáveis.txt. Beleza? Então, vou dar o Q aqui para eu sair fora. Então, vou apertar o Q aqui de novo. Vou dar o vi-r variáveis.txt. Vou continuar aqui e veja só, recuperei o arquivo de onde eu parei. Tá bom? Então é só porque eu apertei um comando sem querer aqui, apertei uns atalhos sem querer aqui, acabou saindo do arquivo danificando um pouco. Só que eu já consegui recuperar, tá? Beleza, agora não consigo desfazer mais, porque ele voltou aqui como arquivo que eu abri recente.
e aí eu tenho que apagar aqui manualmente. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, dar o ESC, se eu apertar o U, ele vai desfazer o que eu apaguei. Se eu apertar o Ctrl R, ele vai refazer o que eu fiz. Agora eu quero sair daqui. Eu posso dar os 2 pontos e posso dar o Q, porque não fiz nenhuma alteração. Na real, eu fiz sim, tá? Porque antes estava com aqueles nomes que eu escrevi. Então eu posso dar aqui o Q, na verdade, 2 pontos, W, Q, que eu vou salvar. E vou sair. Agora, para a gente finalizar, somente mais alguns comandos aqui, que vão entrar em diretórios de novo, que eu acho que pode ser que seja útil para você, tá? Se eu apertar aqui os 2 pontos e eu apertar aqui o barra e eu digitar aqui, por exemplo, o local, veja só que ele vai achar que é a primeira linha que tem a palavra que eu coloquei, tá vendo? Então ele vai vir aqui direto pro local, tá? Eu vou dar os 2 pontos aqui de novo, barra, e vou colocar aqui cache. Ele veio aqui para a linha onde tem o cache. E se eu digitar uma palavra que tem mais de uma recorrência? Então eu posso vir aqui, na verdade 2 pontos, né? Eu posso vir aqui e digitar aqui o bash, beleza? Veja só, ele veio aqui para a primeira recorrência. Só que se eu digito aqui o N, na verdade ele veio para a primeira recorrência de fato, né? Na linha, ok? Só que eu digito o N de novo, ele vai para a próxima recorrência. O N, ele vai para a próxima, entendeu? Ele vai indo para a próxima recorrência. Para voltar na recorrência anterior, eu digito o N maiúsculo, ou seja, o Shift N. Eu volto, o N, eu vou para a próxima recorrência. E se eu quiser ver aqui o número correspondente de cada linha aqui deste texto aqui, eu consigo através dos 2 pontos, set number. Fazendo isso, agora não só vejo o texto, como eu vejo qual número representa cada linha aqui, ok? Se eu der um insert aqui, agora eu posso aqui editar o meu texto, tá? Visualizando a quantidade de linhas, visualizando a linha exata em que eu estou no momento. Beleza? Isso pode ser muito útil, principalmente se você for um aventureiro e quiser editar os seus códigos aqui através do Vim. Tem muita gente que gosta de utilizar um Vim, tá? Tem um NeoVim, que é um editor de código que você utiliza o Vim como editor de código que você usa somente o terminal. Tem gente que gosta, eu não curto muito, eu gosto de usar a interface gráfica mesmo para escrever os meus códigos de programação. Mas enfim, é de cada um. E por fim, eu tenho um comando que eu consigo deletar todo o conteúdo do arquivo. Se eu apertar o ESC aqui, eu tenho esse comando. Eu posso apertar os 2 pontos, eu posso dar o porcentagem e eu posso dar o D aqui. Aí eu deletei tudo, tá? Eu posso desfazer? Eu posso. Posso com o U. O U eu desfaço, Ctrl R e eu refaço. Eu posso salvar então esse arquivo sem nada? Eu poderia, tá? Mas eu não quero. Eu vou dar o QY aqui e eu vou sair. E esses são os principais comandos do Vim. Tem mais atalhos? É claro, tá? Todo programa tem muitos atalhos. Só que o que a gente passou aqui são os principais para que você consiga manipular os seus arquivos de texto, editar os seus arquivos de texto através do VI. Eu prometi para vocês que eu ia falar sobre um outro aqui também, que é o Nano. Então, além do VI, a gente também tem o Nano. Vou dar o clear aqui. A gente pode vir aqui no Nano e eu vou digitar aqui novamente diretórios. Eu vou vir aqui agora no arquivo, na verdade. Arquivo.txt. E veja só, eu tenho aqui a mesma coisa, tá? Só que no caso do Nano, a gente não precisa digitar nenhum comando aqui. Você só entra no modo de edição de texto aqui. Você não tem um modo de edição, um modo que não é de edição. Praticamente em todo momento que você está aqui é um modo de edição. A não ser que você aperte alguns atalhos para você executar uma função específica, tá? Mas logo em seguida você volta para o modo de edição de novo. Então, aqui não tem muito segredo no Nano. Você pode ver, inclusive, os atalhos aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo tem os principais atalhos que você pode aqui utilizar. Então, mais uma vez, você não precisa decorar, mas você pode ver os atalhos aqui que você consegue utilizar. Se eu colocar aqui, ó, estou me inscrevendo na Hello Code. Como eu consigo salvar esse arquivo, tá? Veja só, esse comando aqui do Ctrl, tá? Isso aqui você pode considerar como Ctrl. Ctrl O para você salvar aqui os arquivos, você vai escrever aqui em cima do arquivo. Então, eu posso dar o Ctrl O. Veja só, agora você está no modo aqui que você precisa, o que você digitar, você vai aparecer aqui, né? Você pode digitar em cima desse mesmo arquivo que você está, ou você pode escrever o nome de um outro arquivo aqui, tá? Só que eu quero escrever em cima do mesmo arquivo. Eu vou dar um Enter e veja só, está salvo. Então, Ctrl O, Enter, está salvo aqui. Beleza? E para eu sair do arquivo é o Ctrl X, tá? Então, eu vou dar aqui o nano.arquivo.txt e veja que eu voltei aqui para o arquivo. E aqui, tá? Você pode, por exemplo, selecionar. Para eu selecionar aqui, é como se você selecionasse o seu arquivo de texto padrão aí da interface gráfica. Você aperta Shift e vai movendo aqui, tá? E para você recortar, você pode ver aqui o Qt aqui, que é o Ctrl K, ok? Recortei, beleza? E para eu colar, você pode ver o atalho aqui, que é o Ctrl U. Então, eu posso utilizar aqui o Ctrl U e
Colei aqui. Beleza? Então, gente, não tem muito segredo aqui o Nano, tá? O Nano é um pouco mais tranquilo no sentido de que você já tem os atalhos aqui para você mexer, você tem mais liberdade aqui com o cursor aqui para você mexer, como se fosse um editor padrão, tá? Qual é melhor, o Nano ou o Vim? Aí é de cada um, tá? Eu gosto muito do Vim porque o Vim tem muitos recursos, né? Já é uma ferramenta consolidada, um programa consolidado, tem muitos recursos, mas o Nano também, às vezes, eu utilizo para alguns contextos, ok? Para você, por exemplo, se você dominar os atalhos do Vim, você vai ser muito produtivo com o Vim. Então, uma das vantagens, tá, que muita gente utiliza é justamente os atalhos que você tem através das letras, tá? Que você pode fazer algo mais rápido. Então, isso é questão de costume, tá? Mas o importante é que você tem esses dois programas aqui para você mexer. Eu não vou me aprofundar muito no Nano, porque como eu falei, os atalhos já estão aqui. Você pode usar ele para você escrever aqui, você testar, você praticar, que você vai acabar pegando, tá? Então, para eu sair aqui, eu posso dar o Ctrl X. E aí, se eu não salvei antes de eu dar o Ctrl X, ele pergunta aqui se eu quero salvar. Então, eu posso digitar aqui o N ou o Y, tá? Como eu não quero salvar, eu vou dar o N e eu sair fora sem salvar, ok? Beleza? Então, por essa aula você viu como a gente pode manipular textos através do terminal. Nas próximas aulas a gente continua com outros recursos que são importantes também que você precisa saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça também de dar o like no vídeo, porque você vai estar ajudando o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas, e não esqueça também de ver os nossos outros conteúdos, tá? Principalmente as demais aulas deste curso que você está assistindo. Fechou? Fica com Deus e até mais.